Segunda parte da Comissão Executiva, estamos a falar do financiamento das empresas com António Gomes Mota, diretor da Isqueté Business School, Luís de Carvalho, diretor-coordenador do Banco Espírito Santo e Rogério Soleiro, administrador executivo da Orai Financial. Rogério, é possível Portugal regressar aos mercados em 2013? É uma questão obviamente importante, difícil obviamente de responder, sim, mas obviamente importante naquilo que estamos hoje a falar sobre haver mais crédito ou não e a que preço. É possível, muito difícil em 2013. É algo que eu penso que os decisores têm que se bater como objetivo, mas do ponto de vista global, em termos europeus, e penso que nada do que poderá ser decidido ou do que está a ser decidido a nível português ou grego, irlandês, espanhol e italiano, e Espanha e Itália este ano vão ser provavelmente dois pontos de interesse no evoluir da situação do euro. Penso que nada pode ser decidido sem ter em conta a estratégia dos países que pertencem ao euro. Ou seja, o interesse de Portugal entrar nos mercados em 2013 pode perfeitamente ser posto em causa sem pôr em causa Portugal. Pode haver um mecanismo que vai evoluindo e que seja planeado para evoluir no futuro, através de alguma centralização da emissão e da gestão da dívida pública europeia, através dos eurobonds ou através de outros mecanismos que possam ser, mas que possam ser implementados, mas que na verdade são basicamente equivalentes. Portanto, o facto de Portugal ir aos mercados em 2013, na minha opinião, não é um fator demasiado relevante se o conseguirmos explicar hoje, amanhã e para o ano, em termos do que poderá acontecer. Agora, é importante pensar que Portugal não irá, nesta situação, Portugal se tiver forçosamente que ir ao mercado em 2013 para ir buscar yields, nem falo nos yields que atualmente estão hoje no mercado, podem ser metade destes yields, que o problema é igual. Portanto, Portugal não tem capacidade de honrar os seus compromissos com yields tão elevados. E não tem essa capacidade porque também não tem os outros instrumentos de política macroeconómica para os poder implementar em termos de reequilíbrio do próprio país. Mas não sendo essa questão uma variável, é um pressuposto, não temos ponto final e não é previsível que venhamos a ter no futuro, como é que é possível olhar para os próximos 12, 14, 16, 18 meses com a atual situação que existe? Os bancos a depositarem muito dinheiro ao BCE, não emprestarem entre eles. Podemos olhar para a possibilidade de haver um regresso do mercado interbancário em Portugal com o apoio do BCE? Isso não faz sentido. Como é que Portugal pode regressar nessa situação com um apoio diferente do BCE, com um fundo de apoio? Qual é a rede, digamos assim? Porque parece-me que posso concluir daquilo que disse, que sem rede não conseguiríamos ir aos mercados, com níveis, obviamente, sustentados de yields. É verdade. Em primeiro lugar, nós estamos inseridos num grupo de países. Um grupo de países que passará a ter uma política, ou já tem uma política global. Portanto, é dentro desse espírito, essa rede insere-se nesse espírito e nessa conjunção política. Em termos de futuro, penso que boa parte, e dizem os livros, que uma das formas de ultrapassar uma crise deste tipo é haver um lender of last resort, que provavelmente deveria ser o BCE, com uma magnitude ainda maior do que aquela que tem hoje e com parâmetros de atuação mais importantes até do que aqueles que tem hoje. Isso poderá, de alguma forma, direcionar o futuro das próximas emissões, sendo que Portugal pode perfeitamente voltar ao mercado, e não interessa aqui se poderá ser em 2013 ou depois, mas sempre numa função diferente daquela que nós estávamos habituados no passado. Ou seja, poderá funcionar em termos de uma parte residual da emissão e haver a boa parte da emissão que seja financiada a nível global. Isto implica, obrigatoriamente, que a política orçamental também passe a ser mais centralizada do que aquilo que é hoje.
António Gomes Mota, esta questão tem impactos diretos naquilo que é o preço do dinheiro, esta questão de como é que Portugal regressa ou não aos mercados e, entretanto, como é que a situação se resolve. O BCE tem servido como, digamos, almofada desta situação, embora não de forma absolutamente rigorosa, porque os estatutos não permitem na totalidade, mas como é que Portugal pode fazer este regresso aos mercados? O que é que deverá acontecer para que isso se faça da melhor forma possível? Eu acho que vai depender de várias coisas, como nós já discutimos aqui várias vezes, e já é uma frase que eu gosto de dizer, em linguagem de mercados, 12 meses é uma eternidade. E, portanto, daqui até 2013, muitas coisas seguramente se vão passar, eventualmente boas, eventualmente menos boas. Eu digo sempre que nós temos, no fundo, 3 vetores críticos para o que, porventura, pode acontecer em termos se quisermos, de alguma normalização do financiamento do país. O primeiro tem a ver com os passos que se vão seguir, com que direção e, sobretudo, com que intensidade relativamente à coesão do espaço euro. Portanto, eu hoje admito que esteja um bocadinho nada mais otimista do que estava há alguns meses atrás, mas ainda há uma série de passos a dar. Mais otimista? Um bocadinho mais otimista. Porque, apesar de avanço e recuos, de facto, há uma linha de avanço que, quando nós comparamos com o que tínhamos em termos de cenário há um ano atrás, alguma coisa já se progrediu. O segundo vetor, que eu acho que é provavelmente o mais crítico, somos nós próprios. Ou seja, o que é que nós temos para apresentar em 2013 em relação àquilo que foram os nossos compromissos e a capacidade de os cumprir e no fundo, de nos afirmarmos. Como eu tenho dito várias vezes, o ano 2012 é muito crítico do ponto de vista de discussão orçamental, e aquilo que nós podemos apresentar em termos de fotografia no primeiro trimestre, no primeiro semestre, no final do ano, é absolutamente crítico em 2 dimensões. Por um lado, para progressivamente se reganhar a confiança dos investidores enquanto país de destino, primeiro ponto. E segundo ponto, para também termos alguns graus de liberdade para o plano B do eventual não regresso aos mercados tão cedo, que é algum tipo de refinanciamento junto das entidades que presentemente nos apoiam e, portanto, se de facto nós conseguimos apresentar uma fotografia adequada em termos de país que cumpriu as metas a que se propôs, eu acho que vai haver relativa facilidade em arranjarmos, de uma maneira ou de outra, alguma forma de refinanciamento dentro do esquema que temos tido com as entidades que nos financiam. Finalmente, e o terceiro vetor, que também acho que é relativamente importante, tem a ver um bocadinho com a estabilidade ou a instabilidade um bocadinho mais global da economia. E desse ponto de vista há um aspecto que eu acho que é crítico, que tem a ver também com alguma normalização do sistema financeiro e, sobretudo, do sistema bancário europeu. Nós hoje temos um mercado monetário interbancário, não é em Portugal, é no espaço euro, que por simplesmente não funciona. Ninguém empresta a ninguém. Há uma total desconfiança entre os bancos relativamente a um financiamento normal do mercado. E esse terceiro pilar, ou esse terceiro vetor, é também muito importante que normalize, porque depois ajuda o resto, em termos de financiamento da economia. E isso provavelmente será conseguido com a conclusão deste processo de recapitalização que está, no fundo, em curso um bocadinho em todos os países e que, espero eu, acabe por também dar alguma dimensão de segurança e de solidez adicional ao sistema bancário europeu. Mas, portanto, e em síntese, será um bocadinho em função do resultado destes 3 vetores que nós teremos um regresso mais tarde ou mais cedo aos mercados. O António Gomes Mota falava da estabilidade da economia, falava da estabilidade do sistema financeiro. Há um fator que é muitas vezes apontado, ou 2 fatores que são muitas vezes apontados relativamente a alguma instabilidade ou de ampliação dos efeitos nos mercados, tem que ver com a utilização dos CDS e também do short selling. O Ecofin avançou com uma limitação da utilização destes 2 instrumentos. Aparentemente, muitas vozes vieram dizer que é o melhor, porque limita, digamos, os efeitos de ampliação e de especulação dos mercados. Não sei se partilha desta opinião. Eu acho que, por memória, foi na semana passada que eu escrevi um artigo no Diário Económico justamente sobre esse tema. Olha, é um tema que eu acho que justificava um programa, embora seja muito técnico. A teoria financeira diverge muito. Se isso, em termos estruturais, é algo que ajuda ou que limita. Repare, deixe-me dar-lhe uma analogia, e é uma coisa normalmente pouco referida. Há muitas bolsas que têm limites, por exemplo, à variação diária de preços, e é outra área de discussão. Eu diria que
Para situações de grande e anormalíssima instabilidade, esses mecanismos, porventura, podem ter alguma eficiência e podem ser positivos. Para situações de instabilidade, eu acho que é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes por duas razões. Em primeiro lugar, porque tende a tornar os mercados mais anémicos, agoniam durante mais tempo, recuperam mais lentamente, ponto número 1. E ponto número 2, nós esquecemos do que é a capacidade de criatividade que os mercados em si mesmo têm para, no fundo, furar e encontrar alternativas para se conseguir os mesmos resultados com operações que sejam ligeiramente diferentes. Portanto, eu não tenho um excessivo entusiasmo relativamente a essas medidas, a não ser em situações de facto de grande exceção, o que obviamente aí fará sentido. Só é pena que o nosso tempo esteja mesmo no fim, já não é possível abordarmos outros temas certamente importantes. António Gomes Mota, Rogério Celeiro e Luís de Carvalho, agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva, em que abordámos o financiamento das empresas, o financiamento da economia, importante por estes dias na economia portuguesa. A Comissão Executiva regressa amanhã. Aproveite este dia. Até lá.